Boas YouTube, meu nome é Napo e hoje vamos falar de fundos de investimento. Ok, antes que me comecem a pôr comentários sobre porque é que o quadro está cheio de corzinhas, isto foram dos vários takes que eu já fiz, ok? Ok, vamos começar com o que é e como funciona um fundo de investimento. Primeiramente, nós temos os vários investidores que se juntam e investem todos em ativos. Normalmente, como é um fundo de investimento, estes investidores não vão investir diretamente. Vão sim dar o seu dinheiro a uma equipa de profissionais, que esta sim vai gerir os investimentos e vai geri-los em ativos. Podem existir diferentes tipos de ativos no vosso fundo de investimento, pois há vários tipos de fundo de investimentos, que nós já vamos falar disso, mas estes são os mais comuns. Ativos em imobiliária, ativos em ações, na bolsa de valor, ou em stocks, pronto, e ativos em títulos ou certificados do Tesouro. Com a gestão anual destes ativos, normalmente, vocês terão um retorno e este retorno será distribuído por todos os investidores iniciais. Este retorno, dependendo do tipo de fundo de investimento e dos vários bancos que têm diferentes fundos de investimento, pode ser de 5%, pode ser de 3%, pode ser de 8%, pode ser de 20%. Tudo depende do tipo de investimento, do tipo de fundo de investimento, depende do banco onde vocês estão a investir, porque há bancos que preferem menos risco e menos retorno, há bancos que preferem ter um pouco mais risco, mas mais retorno, e isto é o que é e como funciona um fundo de investimento. Ok, antes de continuarmos, eu quero apenas dizer que este vídeo vai apenas englobar os fundos que são geridos, managed. Isto porque, tal como a definição que eu dei do que é um fundo de investimento ainda agora, eu estava-me a referir a fundos que são geridos. Isto porque há um outro tipo de fundos que nós normalmente não chamamos fundos para todos os efeitos, mas são fundos que são índices. Fundos de índices. O que é um índice? É basicamente um conglomerado de empresas. Por exemplo, nós temos um índice muito conhecido a nível mundial, que é um índice americano, que é a S&P 500 ou S&P 500, que basicamente são as top 500 empresas nos USA. Isto, figurativamente falando e de uma forma muito básica, quer dizer que vocês ao investirem nisto estão a investir na economia dos Estados Unidos. Porque se as top 500 empresas da América subirem e cada vez tiverem anos melhores, isto quer dizer que a economia dos Estados Unidos está a subir. Portanto, vocês estão a apostar na economia. Se essas empresas tiverem anos maus, quer dizer que a economia dos Estados Unidos baixou e, lá está, o vosso dinheiro também baixa. Ou seja, aqui vocês estão a apostar na economia de certo país, neste caso dos Estados Unidos, e se for para cima, sobe, se for para baixo, desce. Faz sentido. A grande diferença entre estes dois é que normalmente, e já vamos ver isso mais à frente, normalmente os fundos geridos diariamente, mesmo que os mercados deixam, mesmo que vá tudo para baixo, eles dão-vos um mínimo de retorno por ano, só para garantir aos seus investidores que, mesmo que tudo corra mal, vocês nunca perdem dinheiro. Enquanto que num índice, num fundo de índice, vocês simplesmente estão a investir em algo que vai completamente imitar a economia, neste caso o tal índice, e se o índice for para cima, vai imitar o índice, quer dizer que o vosso dinheiro vai para cima. Se o índice for para baixo, quer dizer que o vosso dinheiro vai para baixo. Isto, de certa maneira, faz com que, como não há tantas pessoas a gerir o vosso dinheiro diariamente, vocês aqui normalmente também têm uma maior percentagem. 7, 8, 9, 10%, enquanto aqui têm menos percentagem. Mas é isso que vamos ver agora, que tipos de fundo é que há nos fundos geridos. Ok, agora vamos passar para os tipos de fundos. Eu tenho aqui 5 tipos de fundos. Eu ao longo do vídeo vou dizendo quais é que são os que eu acho que serão melhores, mas vai tudo depender de vocês e dos bancos onde vão procurar este fundo. Isto porque o Banco Big, por exemplo, comparado à Caixa Geral de Depósitos, tem retornos completamente diferentes. A Caixa Geral de Depósitos tem fundos de investimento, que eu já vou explicar, em ações, que dão uma taxa de retorno de 2%. E o Banco Big tem fundos de investimento investidos em ações, em que tem uma taxa de retorno de 27%. Portanto, vai tudo ter a ver com onde é que vocês põem o vosso dinheiro, em que banco, em que fundo e em que tipo de fundo. Continuando, vamos começar com o primeiro.
O primeiro talvez seja o mais utilizado devido ao zero risco que tem. É contas a prazo ou certificados do Tesouro. Aqui, normalmente, há dois tipos. O tipo em que tem uma taxa de retorno igual todos os anos, é fixa, e é, por exemplo, 1% ou 1,5% ou 2%. Ou tem o segundo tipo, em que é uma taxa de retorno não fixa, com muitas aspas. Isto quer dizer o quê? Não é fixa ano após ano, mas é fixa logo ao momento em que investirem. Isto quer dizer que é um tipo de investimento em que logo no primeiro ano vos vão dizer: no primeiro ano tu tens 1% de retorno, no segundo ano tu tens 1,5%, no terceiro ano tens 2%, no quarto ano... Vocês perceberam. Este tipo de investimento será provavelmente o melhor para aquelas pessoas que têm mesmo muito medo de perder qualquer cêntimo. Tem zero de risco, mas o retorno também é muito baixo, porque pronto, normalmente o máximo de retorno que vocês conseguem nisto é tipo 1,5 ou 2, portanto, ok? E pelo menos, devido também ao risco de ser zero, tem um retorno fixo anual. Sabem que qualquer coisa, mesmo que o país vá a... o retorno é fixo. Agora passamos para o segundo tipo de investimento. Ações. Ações, normalmente vocês têm três tipos em que os fundos de investimento podem investir em ações. Vocês têm em dividendos, que são ações em que as empresas não aumentam nem diminuem muito de valor, mas em que fazem tanto dinheiro que pagam aos seus investidores em percentagem em dividendos. Isto normalmente quer dizer que pagam trimestralmente. Ou seja, em vez de vocês terem um retorno 100% anual, ou seja, ao final de um ano vocês recebem todo o dinheiro, vocês começam a ter um retorno a nível trimestral. Ao final de um ano vocês podem ter um total de 5% do vosso investimento em retorno, mas todos os trimestres vocês recebem em dinheiro um X. Pode ser 1%, pode ser 2%, vai depender do retorno total. Depois tem as empresas, as ações, empresas em que são focadas em crescimento. Isto será, por exemplo, uma empresa como o Facebook ou como a Apple, em que todos os anos conseguem crescer 10, 15, 20%, 30%, e isto depois vai depender imenso das empresas e quais os investimentos. E fazem com que o retorno anual, em que vocês possam ter, atenção, a chave aqui é possam, seja entre 10% a 30%, por exemplo. E depois tem o terceiro tipo de ações, que são ações que o principal objetivo é manter o valor. São ações que não sobem muito, não descem, independentemente se haja uma crise ou não, a ação fica mais ou menos com o mesmo valor. E isto é bom, basicamente, caso vocês queiram deixar o vosso dinheiro ali, com a pequena possibilidade de subir um bocadinho, mas pelo menos, caso haja uma grande inflação a nível da moeda, sabem que o vosso dinheiro está seguro. Este tipo de fundo, que só investe em ações, é o fundo de todos estes que tem o maior risco, isto porque não há nenhum mínimo de retorno anual. Isto quer dizer que o fundo vai investir em ações, obviamente isto é feito por peritos, portanto há uma pequena possibilidade de vocês perderem dinheiro, mas caso aconteça, vocês realmente perdem dinheiro. E não há nada que vos pare disso. Mas atenção, já agora, eu também quero clarificar isto depende dos bancos. Porque há bancos em que o fundo de investimento de ações realmente dá um mínimo, portanto esta parte do risco acaba por não se justificar porque realmente tem um mínimo. Portanto depende do banco. Independentemente disso, isto será dos fundos em que vocês têm maior retorno. Devido a, obviamente vai depender do tipo de ações que os fundos compram, mas devido a terem este tipo de ação, o crescimento, em que vocês podem ter 10 a 30%. Para quem viu o meu vídeo de 50 mil euros aos 20 anos, eu não invisto a partir de fundos, invisto sozinho, mas eu invisto em muitas empresas de crescimento e é por isso que eu consigo ter uma taxa de retorno anual de 30, 20, 40, 50, 300%. Passamos ao terceiro tipo de fundo de investimento. Eu sei, isto é cansativo, acreditem em mim, eu estou a fazer isto há meia hora. Este tipo de fundo de investimento será em imobiliária. Isto quer dizer que o fundo vai pegar no vosso dinheiro e vai comprar um imóvel real, que esteja, por exemplo, no centro de Lisboa, isso depois depende, mas um imóvel, em que vai pôr a arrendar e, ao fim de X anos, vai vender esse imóvel. O que é que isto quer dizer para vocês que são os investidores? Quer dizer que, e isto é o que muitas vezes acontece, mais uma vez isto vai depender do fundo e do banco onde vocês estão investidos, nos primeiros 1 a 5 anos vocês têm uma taxa de retorno de 2%. Isto porque vai ter a ver com a renda de dito imóvel.
Passado 6 anos, vocês têm uma taxa de retorno de 30%. Atenção, estes números são meramente exemplificativos. A taxa de retorno pode ser apenas 10%. Vai depender imenso do banco, do tipo de fundo. Normalmente eles dizem isso em avanço. Este tipo de fundo de investimento, sendo que eu acabei de vos dizer isto tudo, acho que vocês conseguem entender que tem um risco bastante pequeno. Isto porque não é todos os dias que o mercado imobiliário desce imenso. A percentagem de retorno é mais ou menos, vai depender imenso do que é que vocês estão à espera. Se vocês estão à espera de ter uma taxa de retorno de 2, 3, 4% e após 2 ou 3 anos retirarem do banco, então este não é o tipo de investimento para vocês. Porque este investimento só é bom se vocês conseguirem manter o vosso investimento durante 5, 6, 7, 8 anos. Aí sim, aí é um ótimo investimento e pode ser o indicado para vocês, vai depender do que é que vocês querem do vosso dinheiro. Passamos então para o quarto tipo de fundo de investimento. O mix. Ok, para quem me esteve a ouvir durante este tempo todo e começou a pensar que seria ótimo se houvesse um mix de todos estes, bem, este talvez seja o fundo de investimento mais utilizado, não, este provavelmente é o mais utilizado, portanto, o segundo mais utilizado, em que é um mix de todos eles. É um mix de ações, normalmente de todas as ações, é um mix de imobiliária, é um mix de certificados do Tesouro e normalmente ainda há um quarto ativo que eu não descrevo aqui porque é pouco utilizado, mas que nestes fundos é bastante utilizado, que é o ouro. Caso vocês não saibam, normalmente quando há uma crise, seja em Portugal, seja em geral no mundo, o que acontece é que o dinheiro começa a inflacionar, ou seja, o vosso dinheiro ano após ano vale menos e as pessoas começam a comprar ouro. É por isso que quando há uma crise vocês veem imensas lojas de ouro em cada esquina. E isto faz com que o vosso risco seja muito pequeno, porque mesmo que haja uma recessão, o valor do ouro sobe. Portanto, o vosso dinheiro continua intacto. Mesmo que as ações deem para mal, vocês continuam a ter retorno fixo de imobiliária e dos certificados do Tesouro. Mas, ao mesmo tempo, se as ações derem super bem, vocês têm muito dinheiro também investido nos outros três, portanto, a vossa taxa de retorno também não vai ser a maior do mundo. Mesmo que o imobiliário vá tudo para baixo, vocês continuam a ter ações, ouro e certificados. Isto faz com que, então, tenha muito pouco risco. A percentagem de retorno, apesar de tudo, é bastante pequena, porque lá está, apesar de um deles ir muito para cima, os outros puxam para baixo. Tal como se um puxar para baixo, os outros puxam para cima. Acaba por ser dos que têm menos risco, destes todos, deve ser dos que têm menos risco. Mas a percentagem de retorno também é um pouco mais pequena do que a maior parte. Não é mais pequena do que isto, não se preocupem. Mas não é muito grande e, felizmente, e talvez seja esta a razão de este fundo de investimento ser dos melhores, vocês têm um mínimo de retorno. Isto quer dizer que, mesmo que tudo vai com caraças, vocês têm um mínimo garantido pelo banco que vocês vão receber do vosso dinheiro. E por fim, chegamos ao último, e talvez será o que eu vos diga que deve ser dos melhores, que vocês podem investir, mas lá está, vai tudo ter a ver com o que vocês querem. O fundo de fundos. Como o nome sugere, é um fundo que investe em mais fundos. A palavra-chave aqui é fundos. S. Com S. Ok. Primeiro, porquê é que isto existe? Porquê é que existe fundos de fundos? Bem, isto normalmente é utilizado para quem queira investir fora da Europa. Por exemplo, os USA, a América. Isto porque fica mais fácil vocês, em Portugal, porem o vosso dinheiro num banco português e o banco português investir, por sua parte, em vários bancos americanos. Fica mais fácil do que vocês estarem a tentar conseguir o mercado internacional, abrirem conta num banco americano, blá 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 blá. E é por isto que existe um fundo de fundos. Este tipo de investimento é o que eu digo, mais uma vez, que talvez seja o melhor para vocês. Mas ok, calma. Porquê é que o fundo de fundo é dos melhores e porquê é que eu vos aconselho? Isto porque o risco do fundo de fundo é muito pequeno. Porque vocês têm uma grande variedade. Não é só um fundo que vocês estão a investir. Vocês estão a investir num fundo em que investem mais fundos. Ok, ou seja, o risco é muito pequeno. Para além disso, vocês têm um mínimo de retorno, que é perfeito. Caso tudo vá com caraças, vocês têm um mínimo. Ótimo, perfeito. E agora talvez o que vocês fiquem a pensar um pouco mais, a taxa de retorno é das maiores que vocês vão conseguir. Hein? Ok, calma, eu explico. Isto porquê? Porque os fundos de fundos normalmente são utilizados para os USA, para
para a América. E a América tem muito o conceito de investir na bolsa de valores, no stock market. É das coisas que mais é normal na América. E a taxa de retorno deles é extremamente superior à nossa, em termos da bolsa. Isto quer dizer que vocês estão numa variedade de fundos que vos podem ajudar, caso o mercado vá para baixo, mas todos eles vão ajudar a que estejam sempre a subir. E como é muito utilizado as ações, especialmente em termos de ações de crescimento, vocês podem ter uma taxa de retorno entre 12% a 27%, dependendo do banco, tal como o Banco Big. Obviamente, se forem para a Caixa Geral de Depósitos, isto não acontece, portanto, vai depender do banco. Mas, para concluir, este sim, se eu vos estivesse a indicar algum tipo de fundo de investimento, seria este. Mas eu digo agora uma coisa. Eu acabei de vos explicar todos estes 5 fundos. Ok. Não invistam em nenhum deles antes de fazerem a vossa própria pesquisa. Tal como eu disse, tudo isto, toda a taxa de retorno, todo o risco, os mínimos de retorno, tudo isso vai depender do banco. E vai depender dentro desse banco o tipo de fundo que é. Portanto, façam a vossa pesquisa, vão ver os diferentes bancos em Portugal ou no Brasil ou de onde estiverem a ver este vídeo, vão ver que existe uma discrepância enorme entre taxas de retorno, dependendo do banco, dependendo do tipo. Para além de, por exemplo, no Banco Big, este fundo de fundo pode-vos dar até 27% de retorno anual. Uau! Tudo bem, mas vocês precisam de 1.500 euros mínimo para entrar neste fundo. Mais 5.000 euros só para abrir conta. Portanto, já estamos a falar de 6.500 euros. Portanto, vai depender. Enquanto nas caixas de depósitos a taxa de retorno se calhar é 2%, mas o mínimo são 200 euros. Pronto, ok, tudo bem. Portanto, façam a vossa pesquisa, não invistam diretamente em nada só porque eu disse. Estes vídeos são para vos explicar maneiras de vocês terem mais dinheiro, porque acreditem, muitos dos meus amigos não sabem isto, portanto eu espero ter ajudado. Espero ter ajudado a ti, sejas novo, sejas já mais velho, e é isso. Conclusão, não invistam sem fazer a vossa pesquisa. Tudo o que eu disse hoje é meramente informativo, são valores exemplificativos, exceto do Banco Big, isso está lá. Mas façam a vossa pesquisa, vai depender muito do banco e do tipo de fundo de investimento que vocês investem, se quiserem optar por isto. Podem preferir optar, porem simplesmente o dinheiro na conta bancária e deixarem estar lá. A meu ver, isso é das piores decisões que podem fazer, mas vocês é que decidem o que é que vão fazer com o vosso dinheiro. De qualquer maneira, obrigado por terem assistido, ponham um like e deem subscribe, fiquem bem, até à próxima.